Cristo. Por isso, com muita atenção, vamos ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho de nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Sua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Amém. Amados de Deus, presentes ao santuário, e todos que rezam conosco pela internet, celebramos hoje São Timóteo e São Tito, que foram 2 discípulos de Paulo. Timóteo era muito próximo, era o homem de confiança que Paulo
confiava, aliás, as missões mais delicadas. E ele foi o responsável pela igreja de Éfeso, uma excelente comunidade. E Tito também, companheiro de Paulo, discípulo. Paulo era uma liderança. Ele tinha em torno de si muitas pessoas. Gente grande como o evangelista São Lucas, por exemplo. Ele era uma grande liderança, uma força. O testemunho de Paulo, a gente viu ontem, é algo que impressiona, impactante. Então ele era um líder. E na liderança dele aconteceu grandes obras, na verdade. Tito foi o responsável pela igreja de Creta. Era mais discreto, mas também um homem muito fiel. Timóteo era filho de pais pagãos, mas que encontrou-se com a verdade, encontrou-se com o Senhor. Aliás, naquele tempo não era de se admirar que a maioria deles viesse mesmo do paganismo, quando não do judaísmo. Eles viviam no mundo helênico, então era muito mais natural que fossem oriundos do paganismo, que nada mais era do que, não era alguém contrário em tudo, não, era alguém que não seguia a fé judaica, nem a fé cristã. Então, nesse aspecto, era natural. Mas, no entanto, o testemunho dos apóstolos vai atraindo todas essas pessoas e essas lideranças. Nós vemos aqui que toda a obra da evangelização, ela é obra de Deus. Quem realiza é Deus, nós somos instrumentos. Vocês percebem? Mas é o Espírito Santo que toca o coração, que converte, que ilumina, que muda a nossa vida, é o Espírito Santo. Agora, o Senhor precisa de nós. Nós somos as mãos, somos os pés, somos os olhos do Senhor Jesus nesse mundo, para que nós possamos testemunhá-lo, abraçar, acolher, abençoar, servir e assim por diante. É dessa forma, é para isso que o Senhor nos chama. E bonito que ele enviava os 72 antes da missão dele próprio, quer dizer, eles vão preparando o caminho para que o Senhor passe. Naturalmente que a missão, Jesus é muito direto, objetivo e eficaz na sua ação evangelizadora. Então ele vai com precisão, eles vão na frente, depois o Senhor vai fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, nesse aspecto, por isso ele nos manda clamar ao Pai da messe, que envia operários para a colheita. E o tempo da colheita é esse. E a colheita tem um tempo específico. Não pode esperar. Se esperar muito, perde. Assim também é o trabalho, a evangelização, o resgate das almas que estão em risco. Se a gente esperar muito, elas vão se perder. Não há o que esperar mais. Temos que agir imediatamente. E é para isso que o Senhor nos manda. Por isso ele diz, peçam mais operários, que Deus suscite no coração das pessoas mais servidores para anunciar o reino de Deus. Mas a verdade é que não se pode esperar.
a alma pode se perder, porque o inimigo está trabalhando. O inimigo trabalha incansavelmente para perder as almas. E nós temos que ser mais fortes do que ele, como dizia o Padre Pio. Nós temos que ser intrépidos. Nós não podemos abrir a guarda. Se ele vigia, nós também vamos vigiar. Se ele faz o serão, nós também vamos fazer o serão. Nós não podemos abrir a guarda. Temos que ser ágeis. E é para isso que o Senhor nos chama. Isso mesmo. A colheita pode se perder. As almas podem se perder se nós ficarmos procurando, dizendo razões, procurando razões para não servir. Porque não tem condições, se a gente tivesse isso ou tivesse aquilo. Você só precisa de uma coisa para anunciar Jesus Cristo, só. É isso que ele diz aqui também, ele diz, não leveis sacola, nem sandália, nem nada, nem cajado, você não pode se apoiar em muleta, você tem que ser preciso, tem que levar o essencial. O que é que você precisa levar? Você só precisa levar Jesus Cristo no teu coração e comunicá-lo ao mundo, só isso. Nós não precisamos de tantos recursos para evangelizar, porque evangelizar não é falar, é testemunhar, é revelar, é mostrar Jesus para as pessoas. Então é isso, então é urgente. Se a gente tivesse isso, tivesse aquilo, ia ser, não precisa. O Senhor vai dar tudo o que é necessário. Se precisar um carro, Ele vai dar um carro. Se precisar um avião, Ele dá um avião. Mas não precisa de carro nem de avião. E quando precisa, Ele providencia a obra da evangelização. E evangelizar é uma palavra técnica, vem do evangelho, que significa boa nova, boa notícia. Então, evangelizar é o que, na verdade? É manifestar Deus, Jesus, para as pessoas. É uma ação. Evangelizar é uma ação. Então, evangelizar é oferecer Jesus. O Evangelho, Jesus. Isso é evangelização. Muita falação entra num ouvido e sai no outro, não resolve nada. Por isso que tem muitos cristãos que nada mais levam do que o nome, porque não tem vida cristã, e muito menos vida eclesial. Então, nesse aspecto, o Senhor nos convoca hoje, não só para orarmos pelas vocações, mas também para que aqueles que já foram chamados, que sejam fiéis à missão confiada, assim também para que o Senhor suscite no meio de nós mais servidores. Nós estamos vivendo um tempo no mundo e na igreja de muito comodismo, de muito desânimo espiritual. E isso é uma ação orquestrada pelo inimigo para abater, para nos abater, para nos desanimar, para nos confundir, para nos fazer desistir, como se nós não fôssemos alcançar nada. A gente diz, nós estamos aqui, fazemos, como os apóstolos disseram, pescamos a noite inteira e não conseguimos um peixe.
Isso é obra do inimigo para gerar em nós um sentimento de fracasso. Essa não é a obra de Deus. Deus não fracassa. Então, o que nós precisamos é confiar em Deus, acreditar e dizer: Senhor, eu sou pequeno, sou pecador, sou fraco, mas eu estou contigo e eu quero servir. Só precisamos ter uma decisão para servir. E às vezes a gente quer servir de um modo e não é possível daquele modo. Vamos servir como o Senhor nos pede, com simplicidade. Deixa que Ele nos conduza. Aquele que é fiel nas pequenas, será fiel nas grandes coisas. Pode ser que hoje o Senhor me confie uma tarefa tão pequena e eu diga: mas eu posso fazer mais. Calma. Pode até ser que o Senhor esteja te provando, ou melhor ainda, que Ele esteja te dando uma condição de perseverar. Como quem diz assim: eu podia dar muito mais, no entanto, eu vou dar aquilo, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. Se Ele quer que eu varra o chão, em vez de anunciar, então eu vou varrer o chão, porque quem vai fazer a obra é Ele, é o Espírito Santo. Então Ele vai fazer a melhor obra se eu varrer o chão do que se eu anunciar. Então deixa Deus conduzir. Não importa aonde Ele te chamou, aonde Ele te chamar. Ele vai, Ele sabe. E Ele sabe precisamente aonde cada um de nós deve estar, para que tudo funcione como uma orquestra, onde cada instrumento tem a sua importância e todos aparecem harmoniosamente. Assim também a vida eclesial tem que ser assim, mas para isso é necessário que nós deixemos de lado a vaidade, a soberba, sobretudo o orgulho espiritual, e que nos deixemos conduzir pelo Senhor. Senhor, eu posso, Tu sabes, mas eu só faço o que Tu queres. Então deixe que o Senhor te conduza por onde Ele realmente determina. Você vê como a obra da evangelização na igreja primitiva, através desses apóstolos, Paulo com sua equipe, esses dois eram parte dessa equipe, e eles tinham um trabalho missionário muito bem organizado. Paulo, muitas cidades, como ele tinha sido judeu, e um judeu muito importante. Ele era um homem de confiança do Sinédrio. Paulo tinha um grande futuro dentro da estrutura de poder do judaísmo. Quando ele se converteu, para os judeus aquilo foi uma grande traição. Então havia uma grande resistência a Paulo. Ele sofreu muita perseguição. Logo, ele era um homem muito preparado e eles sabiam que ele era um homem perigoso porque ele conhecia bem o inimigo. Ele conhecia bem as fraquezas do inimigo. Ele conhecia bem as trincheiras do inimigo. Por isso, tinha grande resistência a Paulo. Ele foi expulso de muitas cidades, foi apedrejado, perseguido. Por isso, ele manda, em muitos lugares ele manda quem? Timóteo, seu amigo fiel, seu querido amigo. E ele vai e fielmente ele realiza uma coisa bonita. Timóteo, a fidelidade que ele tem e o respeito que ele tem por Paulo, muito grande. E isso
é bonito dentro de uma comunidade onde respeita a liderança do outro. E Timóteo respeita a liderança do apóstolo Paulo. E ele serve com simplicidade, com amor. Aliás, eram dois homens tão preparados, tão piedosos, mas muito simples, e que serviram a igreja com a simplicidade que Jesus quer que nós sirvamos também, porque a simplicidade é uma das marcas do querigma, do anúncio do Evangelho, porque ninguém foi mais simples do que Jesus. Ele fazia tudo com uma grande simplicidade, não complicava nada. Nós complicamos, por isso ele diz, você não precisa de grandes coisas, você precisa confiar em mim. Por isso quando ele diz, eis que eu vos envio como cordeiro no meio dos lobos, ele não nos enganou, ele disse, olha, a barra é pesada, tem muito adversário aí, mas vocês vão, porque eu garanto vocês. Jesus disse isso para os apóstolos, eis que estarei com vocês até o último dia. Por isso não tenham medo, confiem, porque eu estarei do lado de vocês. Vocês nunca estarão sós. E é essa certeza que deve animar a nossa vida missionária, a certeza da presença de Jesus, e testemunhá-lo para um mundo que está sendo pouco a pouco envolvido por sombras e trevas. Esse mundo precisa de luz, e nós somos essa luz. O próprio Senhor nos envia e diz, vós sois a luz do mundo. E a luz serve para quê? Não é para ser vista, cuidado com a vaidade, não é para olhar para a luz, é para olhar para aquilo que a luz iluminar. É assim que temos que ser, como uma luz. Não para chamar atenção para nós mesmos, mas para chamar atenção para aquele a quem devemos testemunhar e para a verdade que devemos anunciar. Por isso, devemos ser luz, como Paulo, como Timóteo e como Tito foram luzes. Isso mesmo. Só que para ter luz, nós sabemos que precisamos de uma fonte. E qual é a nossa fonte? É Deus. Deus é luz. O Espírito Santo é a luz. E nós vamos refletir a luz de Deus. Então, para isso, nós precisamos estar unidos, estar próximos, caminhar na luz como filhos da luz. Porque nós somos filhos da luz. Somos filhos de Deus, pertencemos a Deus. Amém? Então, peçamos a intercessão de São Timóteo e São Tito, para que nós hoje aprendamos a ser luz para o mundo. Que não desanimemos, que tenhamos coragem, sem medo. O Senhor está conosco. Olha que eles enfrentaram situações difíceis. Por que Paulo mandava eles e não ia ele próprio em muitos lugares? Porque tinha medo? Não, pelo contrário. Paulo não tinha medo de nada, nem de ninguém. Ali está um homem corajoso, muito corajoso, destemido. Ele foi preso tantas vezes, torturado, caluniado, perseguido, náufrago, apedrejado,
mas ele nunca desistiu. Ele mandava os discípulos para poder animar, para poder continuar o trabalho com a comunidade, porque ele não podia ir, porque se fosse, criaria-se uma situação complicada. Então ele manda discretamente alguém para completar o trabalho, ou para animar aquela comunidade. Naturalmente eles dão notícias que alegram o coração do pastor, que é Paulo. E aí a importância do discípulo Timóteo e Tito, responsáveis da igreja de Éfeso e Creta. Mas quero concluir agradecendo a Deus, pedindo a Deus também que nos fortaleça nesse tempo de batalha espiritual, que nos fortaleça, que a gente não desanime. Fisicamente, às vezes, cansamos, ficamos doentes, e o problema maior é o cansaço espiritual, a fadiga espiritual, é como uma paralisia espiritual, aí é o pior. E nós não podemos entrar na do inimigo. Deus pode tudo e nós estamos com Deus. Alguém diz, o que Deus influi hoje nesse mundo? Influi tudo. Esse mundo só ainda existe porque Deus quer. Tudo. Ah, Deus não tem poder. Quem não tem poder é o diabo. E não provoque o poder de Deus. Eu não vou nem dizer a ira de Deus, porque Deus não é ira. Deus é amor, é misericórdia. Mas a obra de Deus está aí, e através dela o poder de Deus se manifesta, se revela. E o poder de Deus é indomável. O poder de Deus, a poderosa mão de Deus. Então é isso que devemos pedir, essa confiança, essa certeza para viver a nossa fé, não referenciado pelas circunstâncias, mas referenciado sempre por Cristo, pelos apóstolos, pela igreja, pelos ensinamentos da igreja. Se a gente dá muito ouvido ao mundo, se enfraquece, desanima, porque o que o mundo faz é enfiar tristeza goela abaixo em nós. E o Senhor vem e diz, não, tenham esperança, continue, agora é que vai começar, não está se acabando nada, como ele fez com os discípulos de Emaús. Para eles tudo estava terminado, e o Senhor vai lá e mostra que não, que era apenas o começo. E é assim também conosco. A sua palavra é a força, é o alimento que precisamos para esta jornada, essa longa jornada. Amém? Que São Timóteo e São Tito intercedam por nós, e que nós levemos avante a obra da evangelização. Deus que faz através de nós. E uma coisa, Jesus promete o cêntuplo para aqueles que se dispuserem. O que é o cêntuplo, gente? O cêntuplo é uma graça infinita. Uma graça infinita. Não é nem 100. Claro, vem de 100. É como se fosse 100 vezes mais. O Senhor vai te abençoar 100 vezes mais. Mas é muito mais que isso. É infinito. Então, se você confia em Deus e vai com Ele, a promessa do Senhor é o cêntuplo. Então, por que ter medo? Por que ter medo?
Por que temer? Por que temer o inimigo que é muito maior, que é muito menor do que o nosso Deus? Qual é o tamanho que tem o diabo? Qual é o tamanho do inferno? Se a gente pudesse ver, que bobagem que eu vou falar, mas não é não, é uma analogia. Se a gente pudesse ver assim com os olhos da carne, o inferno de um lado e o céu do outro, gente, o inferno é uma bodeguinha perto do céu. E a pessoa diz, nossa, e o inferno? Claro, você pensa que todo mundo, que a maioria das pessoas vão para o inferno, não vão não. Grande é o céu é infinito, o céu é Deus. O inferno, fosse fazer uma comparação assim, do céu com o inferno é uma bodeguinha feia, o céu é imponente, é infinito, é imenso, é belo. O inferno é triste, o céu é uma festa eterna. Então é isso. E a gente fica amedrontados por quê? Se nosso Deus é tão imenso, é invencível. Sabe qual é o problema? É que nós precisamos é confiar. O problema é a nossa confiança, que é pequena. E diz, mas padre, eu estou te afirmando, confie, acredite, o Senhor pode tudo na tua vida. Eu estou dizendo, é na tua vida, pode tudo, pode crer. Então é isso, nos espelhemos nesses apóstolos maravilhosos, que deram tudo pelo Senhor Jesus. Que o Senhor também nos dê a força do seu Espírito, para que a gente não esmoreça. Posso até cair, mas eu vou me levantar, porque o Senhor está comigo. Essa certeza que eu tenho que ter. Posso cair porque eu sou frágil e as ciladas estão todas por aí, mas o Senhor vai me levantar. A mão direita do Senhor vai me erguer sempre. Então, não esmoreça, não desanime, não desista. E lembra dessa imagem um pouco lá que eu fiz aqui. O céu é imenso, é infinito, e o inferno é uma birosquinha de nada. E é verdade. Você quer comparar Deus com o diabo? Não pode. O diabo é um miserável, não tem nada. Deus tem tudo. Amém? Eu quero o poder das mãos de Deus tocando em mim pra me curar. As preciosas mãos do Deus que me salvou, o precioso sangue daquele que me amou. Eu quero o poder das mãos de Deus tocando em mim pra me curar. As preciosas mãos do Deus que me salvou, o precioso sangue daquele que